Olá meninas, tudo bem? Eu tô aqui para fechar o ano e vim me despedir de vocês. Quem tá do meu lado, meu primeiro entrevistado de 2017, Thiago Monteiro, e a gente veio falar sobre você. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Me desculpem, mas acredito que vocês, assim como eu, têm algumas curiosidades para saber sobre Carol Maia e também o Única. Então eu que vou te perguntar hoje, vai ser o processo inverso, certo? Então, Carol, como foi que nasceu o Única? De onde foi que tu tirou essa ideia? Como foi que surgiu o Única? Então, Monteiro, na verdade essa história sempre me emociona muito porque o Única nada mais é do que a experiência de Carol Maia se renovando como mulher depois da maternidade, né? A Maria Vida, que é a minha filhota, ela chegou para causar muitas revoluções interiores e desse processo de nova identidade, porque a maternidade faz com que a mulher se redescubra, se reinvente, eu comecei a descobrir que eu não gostaria mais de viver em um modelo de vida como eu vivia antes. Então, sempre muito atribulada de tarefas, de atividades, me sentindo sobrecarregada, me sentindo dentro de uma caixinha, porque as convenções sociais colocam especialmente as mulheres nesse local. Então eu disse, opa, basta, eu acho que chegou no momento que eu só tenho que andar para frente e não mais para trás. Então o Única, ele veio como um sopro, um grito, de Carol dizer, poxa, eu acho que eu não quero mais viver dessa forma, não quero mais me sentir cansada, incompreendida dentro de uma caixa, eu quero exercer minha maternidade e continuar tendo os outros papéis que eu sempre desenvolvi minha vida inteira, como mulher, como amiga, como irmã, como profissional especialmente. Então eu precisava falar sobre isso e comecei no meio desse caminho, quando eu nem sabia que o Única viria a ser única, a conhecer mulheres. E como eu já tenho uma trajetória no universo feminino já há 6 anos, porque eu fui gerente de conteúdo de uma revista digital direcionada para o comportamento da mulher, eu já tinha na bagagem e na mente muitas histórias, e as dores são as mesmas, tá? Não importa, estando na China, em São Paulo, em Caruaru, não importa, as dores femininas são as mesmas, e eu queria ajudar essas mulheres de alguma forma, e aí o Única surgiu como uma ferramenta, um instrumento de apoio, de informação e de conteúdo de qualidade. Coisa boa. Eu tive o prazer de acompanhar o nascimento da Única, vi algumas entrevistas, acompanho você, na verdade, nas redes sociais, vi o crescimento, vi diversas coisas. E para mim foi super interessante, foi muito bom acompanhar esse crescimento, te ver evoluindo como profissional, como mulher. Só queria saber de você, o que é que você aprendeu em 2017, já que a gente está terminando este ano, que não foi fácil para ninguém, diga-se de passagem. O que é que você pode tirar com relação ao Única? Eu acho que 2 coisas muito importantes. Eu acho que foram várias, mas se é para a gente resumir e dar uma mensagem rápida e objetiva, eu acho que os pontos de conexão, que eu comecei a fazer ligas no meio do caminho, a gente começa de um jeito e vai desviando de rota, e parece que em algum momento as pessoas que são importantes se mantêm na nossa jornada, na nossa caminhada. Então aprimorar o olhar, saber o que começou lá na frente, nada foi perdido, tudo tem um ponto de conexão com o que você está realizando, com o seu objetivo, com algo que está sendo construído. Então acho que preparar esse olhar e saber quem são as pessoas que foram, né, e são fundamentais para esse meu processo, para o processo de desenvolvimento do projeto, foi muito importante. E simplesmente escolher, manter as pessoas boas, as pessoas que somam a jornada, porque as críticas, Monteiro, tem muita gente. As críticas, elas são assim, presentes diariamente, e se você não tiver dentro do seu projeto um foco muito grande e uma decisão de que você quer fazer aquilo, que você sabe que aquilo que você está fazendo é o seu propósito, eu acho que você tende a esmorecer quando as críticas elas começam a vir violentamente. Então eu acho que 2 coisas: aprender a olhar e cuidar desses pontos de conexão, e segundo, manter as pessoas boas e que somam na tua jornada perto de você. Até porque crítica pode vir, né? Se for de maneira construtiva, ótimo. Mas a maioria das vezes a gente tem aquela crítica que é oriunda de inveja, enfim, aquelas coisas que são pejorativas, que querem lhe derrubar, que querem lhe colocar para baixo.
e você ganha um olhar um pouco mais aguçado, um pouco mais clínico para saber separar uma coisa da outra. Sem dúvida, eu acho que a crítica ela é muito construtiva e ela é necessária quando você tem um movimento de progresso, né? Quando é algo que você está num ponto A, você quer ir para o ponto B e é algo que está faltando no meio do caminho. Isso é uma coisa, é uma lógica. Mas a crítica gratuita, a crítica que não vem com um olhar de solução, porque eu acho que só vai ser muito bom quem tem sempre algo a aprender. Eu não sei de nada ainda, eu estou no meio da trajetória e quero aprender muito mais. Então toda crítica que vem para me auxiliar nesse processo, para ajudar a levar informação de qualidade para essas mulheres é muito bem-vindo para mim. Isso foi 2017. Virando a página, 2018 agora. O que é que a gente pode esperar das novidades que vão vir agora, ano que vem? Das que a gente pode contar, eu acho que são duas muito especiais. A primeira delas é que eu consegui, enfim, terminar o e-book, o Calma Mãe, e a gente vai estar aí nos próximos dias lançando, se Deus quiser, o primeiro movimento, o primeiro produto. E é um livro que vem falar com essa mãe, com essa mulher que pensa em engravidar, com essa mulher que já está grávida ou a recém-mamãe. Como essa mulher pode se organizar em vários segmentos, nos vários segmentos da sua vida. A gente fala sobre a sexualidade feminina nesse momento gestacional, depois do pós-parto. A gente fala sobre o planejamento familiar, a gente fala também sobre o sono, como o sono afeta a vida da mulher nesse momento. A gente fala também sobre o ponto de vista nutricional da gravidez, da amamentação. Então a gente vai trazendo vai estar preparando aí um conteúdo muito rico que pode ajudar de uma maneira muito pessoal, porque a técnica a gente pode encontrar em qualquer lugar, mas o olhar das minhas experiências é o que eu tenho passado. E eu acho que isso que faz o projeto ele ter tanto o meu carinho, porque eu acho que é uma exposição. E quando a gente se expõe, a gente cria ligas e as pessoas se conectam com a gente. Eu espero que muitas mulheres se conectem com esse projeto. E a segunda outra surpresa que está aí no meio do caminho é um projeto de entrevistas para 2018 com as personalidades pernambucanas e personalidades de fora que possam estar passando aqui pela nossa capital, né? E para falar sobre o feminino na contemporaneidade. Então é um projeto itinerante que tem tudo para acontecer em alguns espaços da cidade e se Deus quiser lá para março a coisa vai estar andando aí. Coisa boa. Então assim, acho que deu para ter uma noção da tua digital com relação ao Única. É sempre muito bom bater um papo contigo. É uma pessoa que eu admiro, vi nascer como profissional, estou vendo evoluir e se desenvolver ainda mais como profissional. Espero que as meninas tenham gostado também do papo. Que não é só para as meninas, né, mas também para os homens, até porque o teu e-book pode ajudar bastante a gente que acompanha também todo esse sofrer da mulher, tanto como pessoa física, quando ela se torna também profissional. Então, acho que foi isso, gostei muito. Mais uma vez, para ter um papo contigo. Comecei essa jornada, estou terminando 2017. Só desse ano, só desse ano. Ano que vem vai ter muito mais coisas, né? Vai ter muita coisa. Eu agradeço muito a presença de Monteiro aqui comigo, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que me apoia. E como eu falei, é importante a gente manter ao nosso lado as pessoas que somam, que empurram para frente, que jogam a gente para frente. E é isso, terminando um ano muito feliz, um ano de muitos recomeços durante o meio da trajetória, mas um ano, sem dúvida, de muita gratidão por tudo, por todas as pessoas que estão aqui, inclusive Tami tá aqui também. Chega aqui, Tami, rapidinho, vem rápido. Eu quero que vocês conheçam essa pessoa aqui, bota só o rostinho aqui. Tami, essa moça linda, foi uma pessoa que me ajudou muito em todos os eventos do Única, estava aqui fazendo minha beleza, minha maquiagem, e eu tento sempre valorizar as pessoas que estão junto de mim, na parceria, no processo, na dor e no glamour também, né, que faz parte. Então, a gente vai voltar a se ver muito em breve, 2018 tá aí e vai ter muita novidade, eu posso apostar. Um beijo.